oficialmente aberta. Hoje, dia 5 de maio de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você está adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá. Vamos empreender, é hora de empreender e melhor ainda, hora de prosperar. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao estudo deste livro aqui. Os exilados de Capela ou da Capela, fica o critério de cada um, do grande Edgar Armond. E dando sequência, no caso, à série das coincidências, as incríveis coincidências que resultaram no cinema norte-americano. Sim, como eu disse, os imigrantes do leste europeu, em sua maioria os judeus, foram para a América e lá se deslocaram para Los Angeles, mais especificamente Hollywood, e lá criaram o tal do cinema, primeiramente mudo, que foi bom, já que eles não falavam inglês ou balbuciavam alguma coisa com tanto sotaque que ninguém entendia. Quando aprenderam, curiosamente, o cinema se tornou falado, sim. E o cinema, parece coincidência, mas não é. O cinema funciona por quê? Porque ele é um híbrido de linguagens. Tem a literatura, a arte dramática, escultura e por aí vai. Por aí vai. Ele é um híbrido de linguagem, por isso que ele se comunica com tanta facilidade com tantas pessoas. Você vê, por exemplo, pega um filme de vampiro qualquer aí, o Drácula, do Bram Stoker, de Coppola. Se você tira a trilha sonora, você praticamente tirou 50% do filme. Tão poderosa que essa linguagem dentro desse filme especial, ou Psicose do Hitchcock. Se você tira aquela trilha também, você tira 50%. Tem os famosos cortes de câmera. Se você tirar esses cortes, você vê, isso aí é fruto da visão, da criatividade do diretor, de quem conduz a obra. Se você tirou os cortes, também você praticamente desmembrou o filme, como no caso de Cidadão Kane, de Welles. Se você tirar os cortes, também você destrói Cidadão Kane. Então você vê, o cinema é esse híbrido de linguagem, por isso ele se comunica com tanta gente, com tanta facilidade. No Brasil, você vê o Brasil, o cinema é sinônimo de filme mal feito, é um lixo. Por quê? Porque os caras vão naquela ideia do Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça.
Só que, para você, essa ideia na cabeça ela tem que ser desenvolvida a fim de que ela seja aplicada, como no caso da música, dos cortes de câmera, é precisa ser aplicada. E para isso a pessoa precisa saber pensar. Coisa que não era o forte do Glauber Rocha e nenhum desses diretores. Eu vou lembrar do Arnaldo Jabor. Um exemplo disso, o nome de algum filme dele, de um desses dois, ou de algum outro, vai, para ser generoso. Para que eu seja generoso. Não lembra. Se falar de filme norte-americano, você vai lembrar. Pode lembrar em ordem cronológica, alfabética ou emotiva. Os filmes que mais te emocionaram. Porque os filmes falam com você. Falam comigo, falam contigo, falam com qualquer um. E o filme brasileiro não fala nem se você não falar para que serve o filme, o pessoal não sabe. Em geral, é panfletagem política. E panfleto, o que você faz? Você pega, lê, se é do seu interesse, você guarda, depois que ele perdeu a utilidade, você amassa e joga fora. Ou limpa a boca também, joga fora. É para isso. Mas vamos para o texto de hoje e conversaremos mais durante ele. De volta ao artigo alcunhado de Hugo Ballin, o muralista judeu de Los Angeles. Nele, Avishai Arts e seu autor escreveu que seu estilo de pintura combinava com a arquitetura neoclássica do Capitólio do estado de Wisconsin, murais gigantes com belas mulheres virgens representando as virtudes do estado, disse Luck. Belas mulheres virgens representando o estado. No Brasil, seria uma mulher estuprada, bem arregaçada, ou ultimamente uma mulher de tromba. Acho que uma mulher de tromba representa o estado brasileiro. Com apenas 20 anos no início do século, Ballin era visto como um jovem prodígio, mas as mudanças de gosto deixaram Ballin do lado certo da força. Coincidências? Atenção, presta atenção nessa coincidência. Ele estava se deparando com um grupo crescente de artistas para quem aquele estilo neoclássico era apenas uma forma insuficientemente interessante, disse Luck. Esses caras estavam experimentando estilos muito mais vanguardistas e modernistas em espaços muito mais públicos. A partir da década de 1920, 3 grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Siqueiros, transmitiram mensagens sociais e políticas em prédios públicos que serviriam de inspiração para o movimento artístico ticano. Ora que esses muralistas buscavam elevar as massas, levar uma massa com panfletagem. Qualquer semelhança com os panfleteiros daqui não é mera coincidência. Esses muralistas buscavam levar as massas e seu trabalho fazia o estilo Busar parecer antiquado. Atenção agora, do lado certo da força. A ironia é que, devido ao trabalho de Ballin ser mais clássico, seus murais não foram caiados e, portanto, perduraram até hoje. Sim, o que é bonito as pessoas querem preservar. Agora, vê essa porcariada aí de panfletagem política, mete cal em cima. Ademais, a obra-prima de Siqueiros, de 1932, América Tropical, da Rua Olvera, uma representação alegórica da luta contra o imperialismo, irritou o estabelecimento empresarial e político de centro e, dentro de um ano após sua inauguração, foi coberto por outra pintura. Nota, para um melhor entendimento da panfletização da arte, assista aos programas Guerra Cultural, Diversas Formas Artísticas e seus Impactos, Bandeiras por toda a América, Guerra Cultural, Diversas Formas Artísticas e seus Impactos, Easter Egg, Ovo de Páscoa e Guerra Cultural, Diversas Formas Artísticas e seus Impactos, Capela Sistina, cujos links estão na descrição. Ou seja, a gente precisa entender essa questão da panfletização da arte, porque ela torna a coisa uma linguagem datada. Serviu aquele propósito e não serve mais. É igual a propaganda, jingle. Alguns jingles até o pessoal cantarola, lembra, assim, mas é mais por de brincadeira. Não tem a questão emocional da coisa. Quando tem, a pessoa pega-se emocionalmente em um jingle, é que ele é uma paródia de uma canção já pronta. Ele só foi parodiado em favor de um produto.
mais do que ele guarda apenas o aspecto emocional, na questão melódica da coisa que o compositor desenvolveu. De resto, ele vai servir esse propósito de panfletagem, de venda de produtos. Ok? Aí o mesmo ocorre com o cinema. Só para completar, o mesmo ocorre com o cinema. O cinema, esse cinema panfletário que eles inventaram, que eles não entenderam o que é o híbrido de linguagem, eles não fazem arte, eles fazem panfletagem política. Antes do filme, você pode ver que eles ficam anunciando o propósito do filme, e depois do filme, eles falam de tudo menos do filme. Recentemente, no Brasil, nós tivemos uns filmes medíocres pra caralho, indicado ao Oscar. Deram até um Oscar de segunda divisão para um deles aí. Mas, meu, alguém se lembra desses filmes? Não, nem o nome do filme, cara. Só lembra do barulho que fizeram. Por quê? Porque não é arte, é panfletagem política. Vamos lá. Ademais, o uso de novas tecnologias permite que os espectadores vejam os murais de Balin reunidos como um corpo de trabalho abrangente. Sim, se você clicar aí nos sites de busca Hugo Balin, tem sites que tem todos os murais dele digitalizados, ok? Também revela sutis mudanças na evolução do seu estilo de pintura desde seus primeiros trabalhos em Nova York na década de 1910 até suas encomendas, falaremos delas mais para frente, em Los Angeles na década de 1950. Balin nunca discutiu isso, mas o realismo dos muralistas mexicanos pode ter influenciado seu trabalho posterior. Sim, eu não duvido, porque Balin era um estudioso da arte. Ele era um estudioso, ele entendia, ele deve ter estudado a arte desses mexicanos e encontrou algo lá, dentro daquela linguagem de aproveitável. Falou, ó, dentro desses panfletos há algo que pode ser utilizado. Vou me valer disto. Ou seja, ele até foi benevolente com esses pobres coitados, porque ele acabou aumentando a 100, que os mesmos sabem, porque detestavam o trabalho dele, acabou aumentando a longevidade deles. Mas vamos lá. Por exemplo, um mural antigo representa a justiça como uma mulher em vestes esvoaçando. Uma mulher em vestes esvoaçando. Mais tarde, ele retrataria a justiça como uma cena de tribunal, ou seja, primeiramente a veste está esvoaçando, está sendo ventilado, está espalhando aquele cheiro aquele odor de cio, sabe? Aquele odor de cio. E depois o tribunal. O resultado desse cio, que normalmente se traduz o que em uma pensão alimentícia. Embora Balin nunca tenha perdido sua afinidade por pintar mulheres bonitas, muitas das quais se pareciam com sua esposa, é possível vê-lo adotando algumas dessas cenas mais realistas e representando personagens reais da história de Los Angeles e da história da ciência, como no caso do Observatório Griffith em seus murais, disse Luck. Agora vamos para a encomenda. Todavia, o templo Wilshire Boulevard há muito tempo está associado aos cineastas judeus de Hollywood. Sim, esses cineastas judeus migraram para lá, eles criaram o cinema. E nessa cidade que era deles, eles criaram também o seu templo, a sua sinagoga, ao seu modo. Vamos discutir um pouquinho mais disso agora. Pensa, como no cinema, numa sala de cinema, o santuário não tem um corredor central. É igual uma sala de cinema, essa sinagoga. Portanto, foi apropriado que o rabino Edgar F. Magin escolhesse um produtor de cinema para pintar os murais do santuário em 1929 e que os irmãos Warner encomendassem a obra. Warner Brothers, eles mesmos. Como aponta a historiadora de arte Mackenzie Stevens em sua descrição dos estudiosos judeus, Rashi e Maimônides no mural, a iluminação no rosto de Rashi fornece um claro exemplo da influência do cinema. Uma fonte de luz invisível projeta uma grande sombra que amplifica sua grandeza.
As figuras centrais chamam a atenção do espectador para o primeiro plano, enquanto os elementos temáticos dominam o plano de fundo. E as figuras centrais chamam a atenção do espectador para o primeiro plano, enquanto os elementos temáticos dominam o plano de fundo, lições que Balin aprendeu em sua carreira como cineasta. Sim, você tem o pano de fundo da história, onde a história se passa, que ele tem que estar harmonizado com os atores principais. Você pega, por exemplo, clássico do cinema, Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille. Se passa que no Egito, no Êxodo, o pano de fundo é o Egito, o antigo Egito. E em primeiro plano está o papel de Moisés, Charlton Heston. Ou seja, tem uma lógica entre o plano de fundo e o primeiro plano. Ok? Os murais em si quase imitam uma tira de filme, disse Luck. E é uma longa montagem da história judaica que envolve o santuário e tem uma qualidade de celuloide, ou seja, precisaria se comunicar, já que era um templo dos cineastas judeus, precisaria se comunicar com esse pessoal de uma forma que eles entendessem, por isso lembraria uma celuloide, uma imagem em celuloide. Voltemos para a Bíblia, mais especificamente a Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, segundo mandamento. Não deve fazer para você imagem esculpida com semelhança alguma do que há nos céus em cima, ou do que há embaixo, ou do que há nas águas abaixo da terra. Sim, este santuário, ele é uma... Ele infringe, ele macula o segundo mandamento. Ele é uma mácula em relação, é uma infração do segundo mandamento. Quando eu fiquei sabendo desse santuário, eu vi num canal aí que eu não lembro agora, o cara estava apresentando e falou, e esse provavelmente não foi o primeiro mandamento que os cineastas judeus desobedeceram. Não foi o primeiro. Mas, aí eu levanto algumas questões. A gente tem que entender, por exemplo, lembrando sempre, vamos pegar a ordem. Você tem a cultura hebraica, o judaísmo é um subgênero da cultura hebraica e o cristianismo é um subgênero do judaísmo. O cristianismo católico e o cristianismo pentecostal é um subgênero do cristianismo católico. O cristianismo católico, por exemplo, desobedece o segundo mandamento. Há imagens nas igrejas. Os evangélicos o obedecem. Não há imagens em igrejas evangélicas. Ok? Contudo, eles desobedecem outras coisas, como eu já mostrei em outros programas da série. Estou mostrando os programas da série O Grande Conflito, ou seja, existe um cristianismo seletivo. E talvez exista, para esse pessoal, um judaísmo seletivo. Contudo, eu levanto a seguinte questão. Essa infração, essa desobediência, não seria uma ruptura com o Deus hebreu? Voltando para a última aula, eu tratei da questão do filme Juventude Transviada, nome no Brasil, e classe original se traduz em Rebelde Sem Causa. Filme que alçou James Dean para o estrelato, contudo, há uma interpretação errada, porque, como eu falei, o Rebelde Sem Causa não é o personagem de James Dean, o personagem do Platão. O James Dean tem causa, o personagem dele. Tem uma causa evidente, e o outro não. O outro é um menino que vive bem, rico, numa casa enorme, não falta nada. Os pais viajam, não tem pai na orelha dele pentelhando, vive com empregada fazendo tudo para ele. Ou seja, ele não tem motivo para se rebelar contra nada. Agora o outro tem. E tem uma cena nesse filme, inclusive foi o Salomão Esper, que eu vi no programa na Rádio Bandeirantes, que falou que a época foi tido como um ato de rompimento com o status quo, que é a cena em que ele chega em casa, abre a geladeira, pega uma garrafa cheia de leite e bebe no gargalo. Claro que aí é um filme, ou seja, existe uma dramatização, é jogado uma sombra atrás, como na figura em questão apresentada,
de Rashi, Maimônides, por exemplo. Isso é uma técnica, você joga uma sombra para projetar os personagens, para lançar para cima do espectador os personagens que estão em primeiro plano. Ou seja, tem uma jogada. Ninguém bebe leite no gargalo, porque as bactérias da boca vão estragar o leite. Mas representa uma ruptura no quê? Esse leite não vai ser consumido pelos membros da família dele, com quem ele tem a revolta, uma revolta justa. Eu já falei disso na última aula. Contudo, é um movimento de ruptura. E aí eu parto dessa ideia de que esse templo é uma ruptura com o Deus hebreu. Mas por que essa ruptura? Porque eles resolveram criar em Hollywood o Novo Egito. Um Novo Egito. Eles resolveram falar, vamos criar aqui um Novo Egito. Por quê? Quando os hebreus saíram do Egito, entre eles as 12 tribos, entre elas de Judá, entre essas 12 tribos havia a tribo de Judá. Quando os hebreus saíram do Egito, o que ocorreu? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Ok? E por aqui eu encerro a aula de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, ou da aula, melhor, hoje é uma aula. Na descrição da aula eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Winchester, ó, presente pro Dia das Mães. Ó, se você já adquiriu o livro, se quiser põe nos comentários aí, a gente pode marcar aí um local aí para eu autografar o livro. Você já leva o livro autografado para sua mãe, hein, meu? Se quiser marcar aí, fica ao seu gosto. Eu não vou estar em Santos, não vou a Santos amanhã, essa semana, mas no sábado estarei no Empório Laura Guiar. Se quiser passar lá para eu autografar o livro para sua velha, pode passar. Ok? Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa, também um bom presente para sua mãe. Mas só dê esse curso para sua mãe se seu pai tiver outro lugar para ficar, hein, mano? Ok? Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, o apoia-se do blog O Mochileiro Místico. Do blog Mochileiro Místico, ao Pix, para você já fazer a arrecadação de fundo por via direta, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, gente. Ó, nós estamos sendo assistidos em Jakarta, na Indonésia. O Cuesta vai longe. Aí tem a boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, coisa e tal. O link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E, atenção, Guerra Cultural, diversas formas artísticas e seus impactos, bandeiras por toda a América. Guerra Cultural, diversas formas artísticas e seus impactos, easter egg, ovo de Páscoa e Guerra Cultural, diversas formas artísticas e seus impactos, Capela Sistina. Todos os links estão aí para você assistir e entender melhor essa questão da panfletagem, de transformar a arte em panfletagem, ou seja, em transformar a arte em algo descartável. Aí vamos para o contato do Cuesta para você deixar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. Aí tem o grupo do Cuesta no Getter, nosso canal mais estreito de comunicação, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, não, no Getter não, no Getter normal e no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação, que é onde eu passo umas instruções, umas ideias mais particulares para os meus acólitos. Aí vamos para Naldos Bar, ponto de encontro dos acólitos. Vocês podem se encontrar. E como eu disse, sábado estarei no Empório Laura Guiar. Se quiser levar a Saga de Kid Winchester, é outro livro meu para dar de presente para sua velha, eu autografo lá, ok? Atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, atenção, Denilson, próximo evento, todos os carros,
Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico. No sábado, dia 9 de maio de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 9 de maio de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!